Moraes, eu sou psicólogo e neuropsicólogo. E a pedido de uma inscrita do canal, a gente vai falar hoje sobre relacionamento abusivo. Não necessariamente isso acontece somente em relacionamento heteroafetivos, mas os relacionamentos homoafetivos também tendem a ter relacionamento abusivo. Como a grande maioria são relacionamento heteroafetivo, então o foco desse vídeo vai estar em um relacionamento heteroafetivo. Okay? Antes de a gente iniciar o assunto sobre relacionamento abusivo, eu quero iniciar com um conto, uma parábola chinesa. Uma vez perguntaram para Buda: Buda, qual é a diferença entre eu gosto de uma pessoa e eu amo uma pessoa? E Buda respondeu esplendidamente: quando você vê uma flor e quando você gosta muito de uma flor, você arranca, você retira aquela flor para você. Mas quando você ama uma flor, você a rega, você a cuida dela, você tem uma contemplação pelaquela flor. E penso que entender isso faz toda a diferença do nosso posicionamento sobre a vida. Agora, eu peço para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Cirologia, curta, compartilhe, porque o vídeo de hoje eu tenho como intuito ajudar tanto mulheres que sofrem de abusos, que está dentro de um relacionamento abusivo, também de homens que estão dentro dessa relação e perceba que e comece a perceber que ele pode estar tendo comportamentos abusivos. E quando isso é identificado, é interessante iniciar um processo terapêutico. Então, esse vídeo ele tem uma função, além de explicar, mas também de alertar e de fazer uma chamada para uma ajuda. Esse é meu objetivo desse vídeo. Quais são os sinais de um relacionamento abusivo? A mulher, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Às vezes a vizinha, às vezes alguém que está junto está alertando ela, mas ela tende a ficar ali. Que sintomas são esses? Que sinais são esses? Ciúme em excesso, dificuldade de ter uma autonomia dentro da relação, porque o outro ele tem um poder de controlar a roupa que a pessoa usa, controlar a amizade que a pessoa tem. Muitas vezes não quer que a pessoa tenha nenhum tipo de amizade. A mulher, junto com a amiga vai influenciar ela a fazer algo. Um amigo, ele sempre vai querer algo com ela. A mulher não consegue nem trabalhar porque o marido não deixa ela trabalhar. Ou quando ela trabalha, ele fica sempre naquele pânico, sempre naquela obsessão sobre o que ela está fazendo, com quem ela está falando, se ela chega atrasada, se ela não chega, onde faz com que ela se sinta também culpada sobre os problemas dentro do relacionamento. E quando ele trai, ou quando ele ameaça trair, ele faz um jogo psicológico para que ela perceba que a culpa é dela, ela se sinta culpada. E isso, para aquela mulher, para aquela pessoa, é completamente destruidor. Ela entra em um processo depressivo. Muitas vezes, né, isso e todas essas características da qual eu estou falando não apresenta ela em todos os casos, mas é a soma dessas características que determina se você está em um relacionamento abusivo ou não, e se você é um abusador, de certa forma, dessa mulher, da pessoa que você está. Isso tem tratamento? Sim. É necessário procurar ajuda. Mas o que acontece muitas vezes que esse indivíduo, esse homem que tem esse comportamento, ele não enxerga isso como um problema. Ele vê a mulher, ele trata as mulheres como propriedades. E isso já fica também uma dica. Na forma de observar o seu parceiro ou a pessoa que você está começando um relacionamento, é interessante você perceber como é que ele trata as outras mulheres, como é que ele trata a empregada, como é que ele trata uma atendente de uma loja, como é que ele trata as mulheres
em volta dele, porque isso mostra muito do caráter, da personalidade dessa pessoa, onde tem o outro como uma propriedade. Uma coisa que é muito importante é que um relacionamento ele tem que ser saudável. Ele não pode estar em uma posição onde a mulher ela não tenha um posicionamento onde ela tenha medo. Olha que coisa interessante. Ela tem medo do companheiro. Ela fica pisando em ovos. Porque se ela fizer algo que desagrade ele, isso pode ser um problema, isso pode ser uma discussão. Acontece muito de o cara começar a quebrar tudo dentro de casa, esmurrar a parede, quebrar aparelho de TV, quebrar eletrodoméstico dentro de casa. A justificativa é que está fazendo isso para não agredir ela, entende? E ela se sente em uma situação de ameaça e se sente em uma situação de culpa. Esse sentimento de culpa, de se sentir culpada, entra um abuso psicológico. Sexo forçado. Um homem com essa característica, ele desenvolve a questão de ele querer sexo no tempo dele, não respeitar que a mulher pode não estar afim, pode não querer, pode não ser o momento, mas como propriedade dele, ela precisa satisfazer ele. E a mulher subjuga esse tipo de pensamento e ela começa a compartilhar como se isso fosse real, como se isso fosse verdade, como se realmente tivesse que ser assim. Essa que é a grande loucura do processo, entende? E é preciso identificar isso. E se você começa a perceber que você está dentro de um relacionamento assim, peça ajuda à sua família, peça ajuda a amigos, para você poder estar ganhando força. Faça terapia. Se você, um homem que está percebendo que tem com esse comportamento, procure ajuda, porque uma ajuda, uma intervenção pode te ajudar a você ter um comportamento melhor, a você começar a podar esse tipo de comportamento, porque isso não é saudável. E muitas vezes não é o primeiro relacionamento que é assim. São vários relacionamentos passados que o cara entra dentro dessa relação e comete essas atrocidades. Existe casos de também a sensação de propriedade, quando a mulher ela percebe que ela está dentro de um relacionamento que não quer mais, ou o cara faz uma besteira com ele mesmo, ou o cara faz uma besteira com ela, e isso acaba acontecendo uma tragédia. Então, do que a gente está falando, isso é muito perigoso. É algo realmente para a gente poder estar observando, para a gente poder estar fazendo a intervenção no momento correto. A mulher ela precisa estar decidida a procurar ajuda, porque acontece dela procurar ajuda, procurar família, dar uma queixa. Eu vou deixar o número, se você dá para você poder denunciar casos assim, que é o 180, né, o Disque Denúncia, onde você pode estar fazendo uma denúncia em relação a isso. Acontece dela fazer todo esse processo, ter uma medida restritiva do marido com a mulher e ela voltar por esse relacionamento. E isso tirando toda a credibilidade que as pessoas estavam tendo, que estavam ajudando ela e ficando em uma situação chata. E isso acontece muitas vezes porque não tem um acompanhamento psicológico, não tem um processo de terapia, que é necessário. Por que é necessário? Porque quanto mais você entende como você funciona e como você está dentro desse processo, melhor para você poder sair dessa situação. Eu já atendi mulheres de que ela vivia um relacionamento abusivo há mais de 10 anos e ela ganhou força e saiu dessa relação. Aí acontece que ela entra em uma outra relação que começa a apresentar os mesmos comportamentos e ela com dificuldade, mas sai muito mais rápido do que aquele relacionamento anterior. Mas ela já está nessa terceira relação e o cara apresenta sinais de violência, o cara apresenta sinais de abuso
E quando você vai ver o histórico dela, o pai abusava da mãe, entende? E ela, de uma certa forma, ela ela procura no seu parceiro características que ela detesta, que machucam ela. Então ela precisa entender esse comportamento que faz com que ela procure pessoas com esse tipo de perfil inconscientemente, para ela poder ter uma liberdade, ela fazer algumas mudanças, algumas alterações nas suas escolhas, para que não caia em armadilhas como essa, entende? E quando tem um filho dentro desse processo, piora tudo, porque a criança, ela fica, a mente dessa criança, ela fica completamente comprometida, ela fica dentro de uma alienação parental, né? Onde o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e a criança, ela é como um café com leite. Quando você mistura o café e o leite, depois que você mistura, você tem como separar? Você não separa mais. A criança é isso. Então, se você falar mal do pai para essa criança, ou o pai falar mal da mãe, a criança, ela entende que parte daquele mal faz parte dela. A criança, ela é obrigada a fazer escolha. Isso é terrível para uma criança. Então, o que a gente precisa trabalhar são medidas preventivas para que você não entre nessa relação. E se você está dentro dessa relação, para que você trate essa relação ou saia dessa relação. Entende? E não quero afirmar que a mulher, ela tem uma culpa, porque a mulher, ela não tem culpa nesse processo. Ela é uma vítima dentro dessa construção, entende? E esse cara que tem esse comportamento, apesar dele ser culpado, ele é vítima de um histórico de vida que faz com que ele pense dessa forma, e ele precisa refletir sobre isso. Mas se ele não estiver preparado para lidar com isso, para cuidar dessas questões que fazem ele se comportar dessa forma, ela não merece estar nessa relação, entende? Essa relação é extremamente perigosa. Essa relação pode levar a óbito. E antes de levar a óbito, a pessoa já morreu por dentro. A pessoa já não está mais, já não tem mais uma boa relação com os amigos, já não tem uma relação com a família, já às vezes não tem uma relação no trabalho, que começa a gerar uma dependência do outro. Isso é muito perigoso. Uma dependência emocional, entende? Essa mulher, ela tem uma dependência emocional que ela acha que ela não vai conseguir, e ele vende essa ideia de que ela só vai ser feliz com ele, e que o problema é dela, que só ele que aguenta ela, sendo que o problema tá todo nele, entende? Mas ela acredita que o problema é ela, que se ela sair dessa relação e for para outra, vai acontecer a mesma coisa, que não é uma verdade, entende? E isso é extremamente perigoso, além da dependência financeira. E um conselho que eu posso dar, e isso não é só para relacionamento abusivo, eu acho que é para todas as relações, a mulher, ela tem que ter uma dependência financeira. Essa dependência financeira dá uma autonomia para essa mulher, entende? Dá eu acho que a palavra correta é empoderamento, para poder entrar e sair, ela ter essa liberdade de entrar e sair dessa relação. E um relacionamento saudável é ter essa liberdade, estando junto. E se você não quiser mais, você tem a liberdade de sair. Vice-versa. A pessoa não é propriedade da outra, entende? Um relacionamento saudável é a base de diálogo. Se tem algo que me incomoda, vamos conversar, vamos dialogar. E discussão não é diálogo. Atacar o outro, agredir o outro, isso não é diálogo. Aquela briga que fica, né, um atacando o outro, onde ninguém é culpado, todo mundo a culpa é sempre do outro,
Isso não é saudável. E o ciúme, né? Eu falei um pouco sobre o ciúme, vou falar um pouco mais sobre o ciúme. O ciúme em um relacionamento abusivo é um ciúme gigantesco. E eu penso muito sobre o ciúme da seguinte forma: existe aquele ciúme, existem várias classificações de ciúme, mas existe o ciúme onde o outro ele faz uma atitude, né, que realmente é uma atitude que possa gerar um ciúme, a pessoa tá dentro de uma situação onde de fato é coerente o que o outro faz. Mas existe um ciúme que é de uma ordem que é do outro, que é dele, não dela, que é um problema, né, que vem de trás de outras relações. Às vezes o cara, isso também acontece na mulher, em relacionamento passado sofreu tanto com ciúme que acha que a relação atual que está vai acontecer a mesma coisa. Existe também o cara que ele trai a mulher e ele acha que a mulher vai fazer a mesma coisa que ele faz. E isso precisa ser tratado individualmente, entende? Que é uma projeção que faz no outro. E isso é muito perigoso. Eu acho que eu falei bastante e se ficou alguma dúvida, né, e vocês podem deixar aqui no comentário. Como a Júlia fez, que é a Júlia que fez o pedido desse vídeo para eu falar sobre relacionamento abusivo, você também pode estar fazendo pedido sobre o que você gostaria que eu falasse aqui. Eu estou tentando fazer vídeos agora da minha forma. Eu quero também agradecer os 1000 inscritos no canal, que era uma meta que eu tinha para esse canal do YouTube depois que eu retomei ele. E essa meta foi cumprida. Agradeço a vocês, né? O objetivo é sempre estar aumentando a qualidade do vídeo e sempre também eu estar colocando o meu posicionamento em relação a como eu vejo isso, e muito também dos atendimentos que eu recebo são situações que acabam agregando muito valor. Mais uma vez, curta, compartilhe, e se você tem alguém da sua família, tem uma amiga sua que está passando por isso, compartilhe esse vídeo para ela, porque pode ajudar, entende? Porque esse assunto é muito sério. Se você também, eu não vejo as pessoas fazendo isso, eu acho isso importante. Se você percebe que um amigo seu, um parente seu, ele tem um comportamento abusivo com sua companheira, também envie esse vídeo para ele, porque isso pode, se ele fizer o tratamento, se ele fizer as intervenções corretas, se ele entender como ele se comporta, ele pode mudar o seu comportamento. Como aqui no Espaço Amigo, vários relacionamentos foram salvos, relacionamentos que tinham esses comportamentos. Então ele pode ser salvo, mas claro, a pessoa precisa identificar, a pessoa precisa aceitar. É muito importante que a pessoa reconheça. E isso pode acontecer do cara reconhecer que ele tem comportamento, ou ele está começando a ter comportamentos abusivos. E também da mulher reconhecer que ela está dentro de uma relação abusiva e ela não merece isso. E ela não tem que se culpar, achar que ela é o problema da relação. Entende? De jeito nenhum. Eu espero ter ajudado, tá bom? E até o próximo vídeo.